Iniciamos o nosso encontro para orar. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Infelizmente não conseguimos entrar pelo YouTube, mas estamos aqui no Facebook, nessa live que nós estamos promovendo aqui, e que você possa aproveitar muito bem esse tempo conosco aqui, onde nós nos propomos realmente a estar orando ao vivo pelos seus pedidos, pelos pedidos que foram encaminhados para nós. E também sempre trazemos uma pequena reflexão bíblica. E assim, queremos que esse momento de encontro para orar, possamos sentir a presença de Deus, independente dessa questão não estarmos juntos presencialmente. Mas eu diria que a questão da informática, nesse momento, nos ajuda muito estarmos juntos, mesmo em momentos como este. Eu queria iniciar esse nosso momento de uma forma um pouco mais triste, diria, porque essa semana foi uma semana muito difícil. Muitos irmãos, amigos nossos, infelizmente, não estão mais presentes em nosso meio. Estão com Deus. E eu gostaria de estar orando pelas famílias dessas pessoas. A primeira pessoa que eu queria citar é a Patrícia Moreira. Ela, ela esteve internada em São Paulo, ela estava grávida e por conta do estado grave em que ela se encontrava por causa da Covid-19, ela precisou tirar o seu nenê. Mas graças a Deus, a menina está bem, é Lorena, ela está numa incubadora. Mas infelizmente a Patrícia, a mãe dela, faleceu, né? E já foi trazido, acho que aqui para Conchal. Ela é mãe, além dessa menina, de mais 3 meninos, mais 3 crianças. E nós vamos estar orando por ela, porque ela tinha apenas 28 anos, e né, então nós vamos pedir que Deus cuide dos seus filhos, que pessoas possam ser consoladas e, ao mesmo tempo, tomar as decisões que precisam ser tomadas. Patrícia Moreira. Também o pastor Ezequiel, conhecido aqui da região, e o Josué Barrinuevo, também muito conhecido aqui em Conchal. Ele é cunhado do pastor Zezinho, da Assembleia de Deus. Infelizmente, esses dois irmãos também faleceram pelas complicações que eles tiveram com a Covid. Então, eu gostaria de convidar você, nesse momento, a me acompanhar numa oração em favor das famílias. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque apesar desse momento tão difícil, às vezes até incompreensível para nós, porque nós somos humanos e sabemos que a nossa alma é eterna, mas sempre queremos, ó Deus, estar mantendo a nossa vida. Como essas pessoas que lutaram, Deus, para se manter entre nós. Mas queremos agradecer porque o Senhor é o Deus da vida e o Senhor sempre dará a vida a cada um de nós. Por isso eu te peço que o Senhor esteja agora consolando a vida dessas pessoas, dos familiares da Patrícia, do pastor Ezequiel e do Josué. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, que é o Deus Consolador, possa estar agindo na vida de todos, criando a esperança de que um dia todos estaremos juntos, nos encontrando. E peço a Deus que o Senhor também dê, principalmente à família da Patrícia, sabedoria e entendimento de como cuidar dessas crianças. O Senhor sabe de todas as coisas e confiamos que o Senhor fará o melhor por eles.
E se há alguma coisa que nós possamos fazer, que o Senhor possa nos apontar, nos mostrar. E queremos, ó Deus, nos dispor também a estar ajudando essas crianças, de alguma maneira. Eu te agradeço também por cada pessoa aqui presente, envolvida nesse momento de oração, que possamos juntos aqui ser confortados, ser abençoados e orientados por Ti e poder, ó Deus, participar daquilo que o Senhor já está fazendo na vida de todos nós. E te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos ter esse contato contigo, ó Deus, diretamente por causa de Jesus e é em nome dele que nós oramos. Amém. Eu gostaria de trazer aqui também os momentos que são os momentos bons também, onde nós podemos ver Deus agindo. E, pelo menos aqui, eu trouxe dois nomes de pessoas que nós estávamos orando e que foram abençoadas, estão em franca recuperação, que é o Jonair, o Jô, né, nosso primo, que passou por uma cirurgia, e nessa cirurgia ele teve que voltar ao hospital para refazer algumas coisas, mas agora, graças a Deus, ele está bem. Então, que Deus possa estar abençoando ele, lá no seu leito, sendo cuidado pela sua querida esposa e também pela sua mãe, que ele possa agora estar bem. Como a Janaína, esposa do meu primo, minha prima, que tinha feito o teste para Covid-19 positivo, ela fez a, o seu isolamento, o seu esposo e filhos também estão bem. Queremos agradecer pela maneira como Deus cuidou dela. É o Jonair e Janaína. Vamos orar também por eles, então? Ó Deus, agora queremos agradecer. Agradecer de coração pelo que o Senhor fez e realizou na vida do Jonair e da Janaína. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue cuidando deles, que eles possam, Deus, retomar as suas vidas e ser abençoados, ó Deus, por Ti, para que possam ser, assim, também canal de bênção na vida das outras pessoas, dos seus familiares, seus filhos, dos seus cônjuges, bem como da igreja. E Deus, eu te peço que o Senhor continue abençoando aquelas pessoas que estão cuidando deles também. Eu te agradeço porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Temos aqui algumas pessoas conosco, né? A Rosângela, que está aqui com a gente, a minha esposa, e a Mara também está assistindo. Deus abençoe você, que você possa ser abençoado aqui conosco. Eu, como disse, eu separei hoje uma reflexão sobre a oração. Deixa eu só entrar aqui para que a gente possa falar sobre isso. Estudos, vamos lá. Temos a cada semana falado um pouco sobre a oração. Hoje eu queria falar sobre colóquio divino. Essa expressão colóquio, nem todos conhecem, né? Mas colóquio é uma conversa entre duas pessoas, né? Ou mais. É uma forma, vamos dizer assim,
mais formal, né? Quando a gente fala sobre alguém que está dialogando. É um colóquio, né? E, e João, o evangelista João, ele escreve um colóquio que houve entre o Deus Filho e Deus Pai, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. E ali você, abrindo a sua Bíblia, você vai ver esse, esse diálogo que passa a existir entre Jesus e o Deus Filho. É claro que os discípulos que estavam ali, eles viram Jesus falando com Deus, mas a maneira como Jesus foi colocando essa oração dava realmente a impressão de que Deus estava ali presente e que estava ali conversando junto com Jesus, né? Ele falava ali, antes de começar a falar com Deus, ele falava num plano horizontal, ele conversava com os discípulos. E de repente, num momento, ele levanta os olhos para o céu, aí começa a falar já num plano vertical. Ele se dirige ao Deus Pai e ali, como eu disse, estabelece um colóquio divino. Por quê? Jesus era divino e Deus era divino. Então havia um colóquio entre as divindades, né? Jesus estava falando sobre a sua morte, a sua ressurreição e sua vinda, e de repente ele passa a fazer parte de um colóquio entre duas pessoas que eram divinas e que eram o mesmo Deus. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro instante desse colóquio, Jesus fala dele mesmo. Ora, no caso, por ele mesmo. Nos versos de 1 a 5, ele começa a falar para esse Deus, Pai, falando dele, orando por ele mesmo. Depois, entre o verso 6 e o verso 19, ele já ora pelos discípulos, aqueles que estavam ali ao seu redor. E depois ele conclui essa oração, já orando em favor de todos os cristãos, de todos os tempos, de todas as épocas. Ou seja, orava por nós. Jesus já orava por nós desde aquela época. E o texto em referência, que é esse texto de João 17, ele é muito rico, porque ele pode mostrar para nós o quanto que tudo já estava planejado para que cada um de nós um dia pudéssemos aceitar a Jesus, aceitar a sua obra na cruz e aguardar a sua vinda, né? E eu gostaria de destacar alguns aspectos dessa oração divina, desse colóquio divino. A o primeiro aspecto que eu queria colocar hoje, e a semana que vem a gente coloca outros, seria as características de quem pede, de quem ora, né? Aqui nós vamos encontrar as características de quem está orando, que no caso era Jesus. Spurgeon, que foi um grande pastor do século XVIII e também um teólogo inglês, ele, ele comenta que essa oração é a oração que foi a mais importante, a maior oração que já existiu em toda a história humana. Das 650 orações que são registradas na Bíblia, essa oração de Jesus é chamada oração sacerdotal. É a maior. Ela é maior por causa de quem fez. Quem fez essa oração? Jesus. Ela é a maior por causa da ocasião. Ela foi feita antes de Jesus ir para a cruz, antes de Jesus morrer. Ela é maior por causa também dos seus pedidos. Jesus ali pediu, como nós dissemos, por si mesmo, pede para os seus discípulos e pede por todos aqueles que se tornarão a igreja dele. Por isso que o nome da oração é a oração sacerdotal de Jesus. Porque foi realmente nesse tom de intercessão que Jesus fez esta oração, né? E nós devemos ressaltar que o valor da oração
sempre está relacionado com a natureza de quem ora e do caráter de quem ora. Então, o valor da oração, ela está baseada na natureza e no caráter de quem ora. Ou seja, a oração só terá valor ao nosso Deus quando feita com honestidade, com sinceridade, com humildade, com fé e sem vãs repetições, com um coração limpo ou confessando e pedindo perdão dos pecados, senão corre o risco de Deus não ouvir a oração quem não ora dentro dessas características. Isaías, capítulo 1, verso 15, menciona algo que Deus falou e que, de repente, quem não ora com honestidade, com sinceridade, com humildade, com fé, sem vãs repetições, com o coração limpo, pedindo perdão, pode estar incluído nessa situação. Isaías, capítulo 1, verso 15. Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Palavra dura e difícil. Deus diz ao povo, na época de Isaías expõe isso a todo o povo, que ele não vai ouvir as orações de ninguém, porque as mãos daquelas pessoas estavam cheias de sangue. Eu não sei como é que estão as suas mãos. Diferentemente do povo daquela época, nós temos outras situações em que deixamos de nos relacionarmos com Deus e quando queremos orar, provavelmente Deus não consegue ouvir nossas orações. Porque, principalmente, não somos humildes, não pedimos perdão dos nossos pecados e precisamos estar diante de Deus sempre com o nosso coração limpo. Mesmo que você esteja em pecado, você deve dizer a Deus: Deus, eu estou em pecado, eu não consigo orar, eu estou precisando do seu perdão, me ajude, eu preciso de fé. Essa oração é a oração que Deus ouve. Não adianta você chegar com belas palavras, com belas repetições, se você não está sendo sincero com Deus. Porque Deus conhece a sua mente, conhece a sua vida, conhece seu coração. É melhor você dizer que você está sem fé, que você está em pecado, que você precisa de Deus, que você está sujo, está com as mãos cheias de sangue, do que ser uma pessoa que ora da boca para fora. Sabemos que Jesus foi um tanto reservado quanto à revelação de sua pessoa em relação a Deus. Agora, nesse texto, ele coloca diante dos seus discípulos tudo quanto ele é perante Deus. E a semana que vem nós vamos falar um pouco sobre quem é Jesus, quais são as suas características e por isso ele pede e consegue ter um colóquio com Deus. Mas eu posso adiantar. No verso 1, no capítulo 17, né, de João, verso 1, 5, 11, 21 e 24, ele diz em palavras bem claras para Deus e para todos que aqueles estavam ali ao seu redor, que ele era o Filho de Deus. Jesus se dirige a Deus como um filho que se dirige ao Pai. Se Jesus, que era o próprio Deus, ele tinha a consciência que ele também tinha essa posição de ser um filho do homem, o Filho de Deus, e que se dirigiam ao Pai, nós também, que somos criaturas, temos que nos dirigir a Deus sempre com a consciência de quem nós somos. Criaturas pecadoras e que precisa de Deus. E somos filhos de Deus por causa de Jesus. E podemos nos dirigir a Deus como um Pai, porque nós alcançamos a graça de sermos filhos de Deus.
Isso aí. Que Deus possa nos ajudar a compreender isso, e é assim que nós conseguimos entrar na presença de Deus, com a consciência de que somos filhos dele. Temos também aqui conosco a Neuza Maria, com certeza o meu sogro, Laurito, e a minha sogra, Genite. Outra pessoa que tem encontrado as bênçãos de Deus. Algumas semanas atrás estávamos orando pela Genite para que Deus pudesse ajudá-la num momento difícil de saúde, algumas crises de fibromialgia e outras questões de saúde, e hoje nós podemos ver que Deus atuou na vida dela também. Então é motivo também de estarmos agradecendo, como nós já agradecemos pelo Jonair e pela Janaína. Temos motivos também de agradecer pela Genite. Vamos orar? Ó Deus, queremos agradecer, porque o Senhor tem atuado na vida da Genite, e ela tem encontrado amparo também nas medicações, nos tratamentos que os médicos têm dado a ela. E obrigado, Deus, porque ela se encontra num momento melhor. Que o Senhor possa continuar abençoando. Ela ainda tem muitas coisas ainda a serem realizadas, tratamentos ainda a serem concluídos. Que o Senhor possa estar ajudando ela nesse momento. Também pedimos favor da Neuza Maria. O Senhor sabe as suas dores. Ela vai ter agora também uma consulta com o médico para poder ajudá-la nas suas dores, que possa ser abençoada ali, mas queremos que também o Senhor pode agir na vida dela nesse momento. Colocamos esta pessoa, a Neuza Maria, em suas mãos, crendo que o Senhor já está agindo. E também pedimos por todos aqueles que estão entrando, que já entraram, pela Mara, pela Neusane. Muito obrigado a Deus, porque podemos confiar as nossas vidas em suas mãos. E o Senhor sabe exatamente quais são as suas necessidades, de todos que estão aqui assistindo, que possam, Deus, confiar em Ti e depositar a sua fé em Ti, e que elas possam perceber como o Senhor tem agido na vida delas. Deus o abençoe a todos, ó Deus. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. A Lúcia, aliás, o Luca Eduardo também está nos assistindo. Deus possa também abençoar você. Esteja sempre procurando orar em seu favor. Nós vamos estar orando, vou anotar aqui seu nome. Nós vamos estar orando por você também, viu, senhor? Luca Eduardo, que é o nome desse irmão, desse amigo. Enfim, hoje, como nós sempre fazemos, nosso momento de orar, nosso encontro para orar, é sempre um encontro rápido, mas queremos sempre estar abençoando a todos e queremos que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E aguardamos a sua presença no domingo, no nosso culto, às 19h30. Deus possa abençoar nesse restante da semana. E muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Até mais e até mais.